Estamos ao vivo, 1 minuto atrasado. Vamos nos organizando aqui, que daqui a pouco começa. Deixa eu colocar o tema aqui. Como é que eu coloquei esse tema mesmo? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos colocar o tema. Como vencer um debate em que você está sozinho contra todos. Aqui. Vamos fixar. Ok. Muito bem. Dá um tempo aí pro povo se animar a entrar. Enquanto isso eu tomo um gole de café antes de começarmos. Aqui. Não. Aqui. Agora sim. Deixa eu me ajeitar mais pro lado de cá. Isso aí. Agora eu vou tomar meu café. Que correria. Mas ok. Cá estamos. Muito bem. Muito bem, pessoas. Vamos começar então. Eu estou um pouco atrasado. Deixa eu só alongar minha cervical, que ela tá doendo. Se vocês tiveram dor na cervical, eu descobri que era minha cervical que estava doendo, sem ela doer. É que eu estava com dor de cabeça, e eu não sabia por que eu estava com dor de cabeça. Aí a minha mulher, sempre a minha mulher, descobriu que o meu problema era na cervical. Ela disse, isso aí é a tua cervical. Eu estava achando que eu estava com sinusite, sei lá. Era uma dor desgraçada que vinha daqui de trás até aqui à frente. E eu achava, mas era uma dor que se concentrava aqui. Eu achava que era sinusite, mas não era. Comecei a me alongar, a cervical passou a dor. Minha mulher, eu vou te dizer. Casei com a mulher certa. Muito bem. Muito bem, obrigado pelos coraçõezinhos amados da minha vida. A Pamela e a Vivi aí. Ah, que time, hein? Pô, as primeiras pessoas que aparecem aqui são vocês. Isso é power. Pamela tinha me mandado. Agora eu me lembrei que eu vi 2 mensagens e eu acho que eu não respondi, né? Não sei, acho que eu não respondi as últimas. Vou te responder. Aqui ao vivo, não, tô brincando. Então vamos lá. Antes de começarmos, vocês viram que o tema de hoje é um tema massa, sobre debate. Tu tá sozinho contra todo mundo. Sozinho contra todos. Debate tri. Sempre atrasado. Ah, vai te catar, Paula. Um pouco. É muita coisa. Eu tenho que fazer. Olha o que eu faço. Eu tenho que fazer a fotinho. Eu faço isso aqui, que é o esquema do lanche da aula de hoje. Tudo agora de manhã. Por quê? Porque é de manhã que eu tenho as ideias para fazer. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer agora. E aí dá nisso.
Então, assim, primeira coisa, você está no Café com Oratória, meu nome é Ronaldo Laux e essa live acontece todos os dias às 7 da manhã. Convido vocês todos a estarem aqui comigo às 7 da manhã, 7 um pouquinho às vezes, né? 7:02, 7:03, agora é 7:07. Ok, hoje atrasou um pouquinho mais, tudo bem. Mas eu convido vocês a estarem aqui comigo para essas lives em que a gente fala de comunicação e toma café, tá? E hoje o tema é um tema, ó, da treta, do fight. Como é que a gente debate com pessoas quando você está sozinho, você tem a sua posição, você está sozinho contra os outros. Eu tive essa ideia para esse tema hoje de manhã, mas na verdade mesmo, a ideia começou a surgir ontem de noite. Eu estava assistindo o debate, um debate na GNT, e Thaís adorou o tema. Que dúvida! Thaís é uma baita debatedora. Terrível debater com a Thaís. A Thaís é terrível. Mas aí eu estava vendo um debate que foi transmitido pela Globo, na Globo News, né? Eu disse GNT não, na Globo News. E era um debate do Osmar Terra contra o ex-ministro Mandetta, o Osmar Terra, que foi ministro também do governo Bolsonaro e foi secretário de saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul. E o Osmar Terra, ele tem uma posição bem contrária da quarentena, tal qual está acontecendo nos estados, especialmente em São Paulo e no Rio, que é onde a quarentena está muito drástica. E contra ele estava no debate o ministro Mandetta, que era ministro da Saúde, na gestão do Bolsonaro, saiu faz pouco tempo, e também o senador do PT, que é o senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde na gestão do PT. Então, assim, tanto Humberto Costa quanto o Mandetta são a favor da quarentena, a favor dessas medidas de restrição e tudo mais que estão acontecendo, e especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui no Sul também, mas lá com muito mais, de modo muito mais drástico e danoso para a economia. Já estou fazendo um juízo de valor, né? Mas eu considero desse modo muito drástico, danoso demais para a economia, e para a economia não quer dizer uma coisa abstrata, a economia. Não, quer dizer a vida mesmo. Tá? Economia é a vida, porque a economia significa subsistência. As pessoas têm que parar de dizer que é um debate sobre economia. É um debate sobre subsistência, que é outra maneira de encarar o fenômeno vida. O fenômeno vida pode ser encarado sobre a perspectiva da saúde, do adoecimento, mas também pode ser encarado sobre a perspectiva do perecimento, se não houver o mínimo para a subsistência. E a economia trata disso? Caramba! Tá. Fiz um juízo de valor, acabei entrando no debate, mas não é isso que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar do modo como aconteceu o debate e especialmente sobre esse tema que eu coloquei aqui, como vencer um debate que você está sozinho contra todos. Claro que tem muitas coisas que você pode fazer se você está sozinho contra todos. Mas eu vou falar aqui de umazinha, que se tu fizer, tu tem assim, ó, baita chance de conseguir vencer esse debate. Tá? É uma estratégia. A estratégia eu já botei até no post. Não vai no post agora, vai depois. Eu fiz um post dessa aula de hoje e ficou massa. Dá uma curtida lá depois no post de hoje. Tá? Ficou massa. Essa estratégia é a do enquadramento. Tá? Vou falar sobre ela aqui. E foi isso que o Osmar Terra fez nesse debate aí. Bom, vamos entender então. Obrigado pelos coraçõezinhos, isso aí, está curtindo, dá uns likes aí, porque esses likes fazem com que essa live ganhe relevância e outras pessoas venham assistir. E se tu tá curtindo muito e tá achando muito interessante, tu acha que alguém deveria aprender mais sobre isso, traz um parceiro teu para a live, pega esse aviãozinho aqui e encaminha para alguém essa live, o que seria muito legal. Muito bem, então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, o debate aconteceu na Globo News.
E aqui, gente, eu sei que eu fiz já uns juízos de valor antes, porque eu não resisti. Mas eu não quero que vocês se atenham a quem tem razão. Ah, o Osmar Terra não tem razão. Porque o Osmar Terra só fala asneira, ele previu umas coisas e não aconteceu. Ah, porque aquele Mandetta é um falcatrua. Ah, porque o Mandetta trabalhou no governo Bolsonaro e o Bolsonaro não presta. Ah, porque o outro é petista. Não me interessa aqui, tá? Me interessa é a estratégia. É disso que eu vou tratar aqui. Tá? No final até a gente pode debater sobre política. Eu e a Thaís podemos fazer uma live, né, Thaís, sobre política de novo, debatendo tudo que está acontecendo na vida, no mundo e nas tretas, e podemos tretar muito, mas o que me interessa aqui é a estratégia de comunicação. Tá bom? Então vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, então o debate aconteceu na Globo News e ali ilustra bem essa situação em que eu tenho uma pessoa, que era o Osmar Terra, que tem uma posição que é divergente de todas as outras naquele debate. A posição do Osmar Terra é a posição de que é uma posição crítica à situação de quarentena. O Osmar Terra acha que não deveria se fazer a quarentena tal qual ela está acontecendo, especialmente nos estados de São Paulo e Rio. Essa é a posição do Osmar Terra. Divergente dele está o Mandetta, que defende diretamente, explicitamente, o posicionamento de São Paulo e Rio a favor da quarentena, e até por isso que ele acabou saindo do governo. Na época em que ele estava no governo, ele evitava ter essa posição tão firme e direta, agora ele tem. E o Humberto Costa, que é do PT, o PT sempre vai contra, tá? Então, é claro, né? Mas o Humberto Costa, ele defende... Ele diz que ele vai contra o Mandetta, mas na verdade ele é a favor dessa medida de quarentena e até a favor do lockdown em algumas situações, assim, a favor de, né, o lockdown, que seria proibir as pessoas de saírem na rua. Foi o que aconteceu na Itália, né? Então, e que está acontecendo em alguns estados, em algumas localidades do Brasil, até por decisão judicial, né? Que é outro problema e outra loucura que está acontecendo no Brasil. Tá, não é para entrar no tema, Ronaldo, tá? Eu sei, mas dá uma cosquinha às vezes de entrar. Mas eu não vou entrar, tá? Nada de falar dessas coisas aqui agora. Então eu tenho ele, o Mandetta, contra esses três. Mas não é só contra esses três. É também contra os mediadores da Globo News. Porque os mediadores da Globo News, eles estão todos a favor da quarentena. A Globo inteira está a favor da quarentena. Então, o Osmar Terra é não contra 3, contra 2, né? Ele é contra 7, eu acho. Porque os vários apresentadores da Globo News, eles iam se alternando. Apareceu o Gabeira, apareceu aquela Cristina Lobo, eu acho. Sei lá, essas gente aí da Globo News, tá? E todos eles eram contra o Osmar Terra. Então era 1 contra 7. Putz, é punk, não é só. Os próprios organizadores ali do debate estão contra. Então o que fazer, né? Tu já sabe, tu foi convidado, tu sabe que tu vai ser bombardeado de todos os lados. Tu tá cercado, sozinho. Vai vir, e ainda mais nesse debate aí, esse debate do Covid-19, vai ter curva de gráfico e vai ter número. E ainda mais o Osmar Terra, que tinha dito uns números, umas previsões aí, e essas previsões não se confirmaram nos números que ele tinha dado. Nossa, tá? Mas também teve um monte de número que não deu certo. Mas ok, ele tá ali, é os números dele, do Osmar Terra, as previsões dele que vão ser questionadas. Tá, o que ele faz? E é disso que eu vou falar. A técnica do enquadramento. O Osmar Terra, ele consegue se posicionar nesse debate. E claro que tu pode analisar cada argumento do Osmar Terra e do Mandetta e dos próprios questionadores lá da Globo News. Tu pode analisar os debates que foram surgindo, os posicionamentos em cada uma das perguntas e respostas deles. Mas o que eu quero analisar com vocês é uma coisa que o Osmar Terra fez,
que garantiu para ele uma posição, só com isso, de respeito, de dignidade perante o público. O enquadramento. O enquadramento deu ao Osmar Terra um posicionamento que foi extremamente vantajoso para ele durante esse debate. Vamos entender o seguinte, é um debate em que eu tenho 3 políticos. 3. E político está muito preocupado com o público. Ele está interessado em saber... É um debate que não é assim um debate científico, tá? Vamos entender isso aqui. O debate científico mesmo, coisa que quase não existe no Brasil, é um debate em que tu está buscando a verdade. Não é isso aqui. Tá? Esse debate que você está vendo na Globo News e na TV direto, não é debate para buscar a verdade. O debate, nesses casos, é um debate para ver quem ganha. Tá? É um debate para convencer. Convencer quem? Não o outro. Convencer o público de que ele tem razão. Então, quando eu tenho políticos debatendo, eles estão querendo debater entre si para convencer a opinião pública que a sua posição é a melhor. Então, quem importa para vencer o debate não é o critério para ver quem venceu, não é um critério racional. O critério para ver quem venceu é um critério de adesão da opinião pública. Então, quando eu falo em vencer um debate, eu já estou falando é convencer os outros, nesse contexto aqui. É semelhante, guardadas as proporções, a você querer convencer, você tem uma família de 5 pessoas, você é um dos filhos, e você quer convencer o pessoal a, nesse final de semana, fazer um churrasco e não fazer um risoto, tu quer o churrasco. Então tu tá querendo convencer, não quer debater para ver se é melhor churrasco ou risoto. Não, tu não tá aberto a mudar de opinião. Tu quer defender a tua opinião, ok? É isso o que se trata. E o Osmar Terra estava em desvantagem numérica, tá? O que ele faz? Ele enquadra. Ele faz o enquadramento. O que é o enquadramento? Enquadramento é criar uma moldura, como o nome diz, é estabelecer uma moldura ao contexto do debate. O enquadramento é uma técnica utilizada não só em debate, ela é utilizada como palestrante, como orador. É você mostrar para as pessoas como estão acontecendo, mostrar para as pessoas... O enquadramento é mostrar para as pessoas como que vai se dar a minha fala. Qual é o contexto da minha fala? Isso é um enquadramento. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra e eu vou fazer um enquadramento para a minha palestra, eu vou dizer para as pessoas que, por exemplo, as perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Basta levantar a mão e fazer a pergunta. Isso é um enquadramento. Eu estou enquadrando a minha fala em regras que estão ali acontecendo. Tá? Regras que eu determinei ou que foram determinadas para mim. No debate, o que acontece? O Osmar Terra, ele coloca a situação em que ele está, ele faz o enquadramento mostrando como ele, Osmar Terra, e os debatedores estão ali. Ele vai mostrar o contexto em que ele está na minoria. Ele faz esse enquadramento mostrando que ele é a minoria, mas não para que o público tenha pena dele. Ele mostra que ele é a minoria para que o público tenha empatia com ele. A gente tende a ter empatia com aquele que está em desvantagem. É por isso que quando tem um time grande jogando futebol contra um time pequeno, a gente torce pro pequeno. Quando a gente não é o nosso time, é claro, né? Mas quando é um time aí, tu tá olhando, sei lá,
Tô tão por fora de futebol, agora não passa mais jogo de futebol, né? Mas tá lá, o Real Madrid contra o Veranópolis, tu vai torcer para quem? Pro Veranópolis, não é? Tu sempre torce pro pequeno. Porque, por que a gente torce para aquele que está em desvantagem? Porque a gente se identifica com o herói. A gente, isso resgata o arquétipo do herói na nossa mente. Aquele que vai contra tudo e contra todos para defender o que é certo. No nosso inconsciente. Tá? Mas eu não quero me adiantar. Então você quer... O que o Osmar Terra faz no início do debate é enquadrar, e eu vou dizer como ele faz isso, vou te explicar como ele faz isso, mas é enquadrar, mostrar o contexto em que ele está em desvantagem. Para quê? Para que aconteça o que acontecer, mesmo que ele tome um laço nos argumentos de todos, a pessoa fique no seu inconsciente com a seguinte mensagem: ah, mas também o Osmar Terra estava sozinho contra todos. Bah, ele teve que enfrentar ali um monte de coisa. Então, é uma mensagem que eu deixo no inconsciente das pessoas, foi isso que ele fez. Deixou uma mensagem no inconsciente das pessoas de que, olha gente, eu tô aqui como um herói lutando contra todos. Olha só, como é que ele faz isso? Ele foi muito hábil, muito hábil. De longe, tá? O Osmar Terra foi o melhor debatedor. Não estou dizendo que ele tem razão. Alto lá. Eu só estou dizendo que ele foi o melhor debatedor. O Mandetta fala muito bem, se comunica muito bem. É um baita comunicador. E já se mostrou muito bem quando era ministro comunicando. Mas aqui o Osmar Terra foi no ponto e esse enquadramento foi o que fez ele ganhar. Olha só. Entre outras coisas, é claro, mas o enquadramento foi fundamental. O primeiro enquadramento que ele dá é logo no início, né? No início do debate. Ele pega, então dão a palavra para ele, aquela coisa inicial, assim, né? Por enquanto ninguém é... Na primeira fala tu não é assim muito questionado pelos mediadores, tu só é quase que uma apresentação. E ele, olha o que ele faz, ele dá os parabéns para a emissora, ele dá uma mensagem dando os parabéns para a emissora, por trazerem finalmente alguém que pensa diferente do que a emissora pensa. Então, bah, meus parabéns por... Bah, não. Ele diz bah porque ele é gaúcho, né? Mas ele não disse bah na hora. Então ele diz, olha, meus parabéns pela emissora por trazer finalmente alguém que pensa diferente. Diferentemente de outros momentos em que vocês não têm trazido. Então, fico feliz por isso. O que tem por trás desses parabéns? Ele já está dizendo que tem alguém, que é ele, que pensa diferente. Ou seja, o que está embutido nisso aqui? Eu estou sozinho. Segundo, eu estou fazendo uma crítica à emissora, indiretamente, pelo fato de eles nunca trazerem ninguém que pensa diferente. Então, e mais, estou chamando a emissora quase que de covarde. Dizendo assim, vocês não trazem ninguém porque vocês são covardes. E quando trazem um só, que está aqui tendo que debater contra todos. Ele não diz tudo isso. Ele só dá os parabéns. Então, a mensagem no nível consciente para a emissora e direta é dando os parabéns. Mas, na verdade, indiretamente, ele está dizendo tudo isso. Tá? Para quem está assistindo, isso está subentendido. E é isso que fica. Então esse é o primeiro enquadramento. E aí, nesse enquadramento, ele não faz isso dizendo assim, e depois dizendo, se vitimizando. Não, ele não se vitimiza. Ele diz assim, e por isso, pelo fato de eu estar aqui, como eu sou um ponto de vista que não é o costume da casa, né, de trazer aqui, né, nesse local, eu vou precisar de mais tempo. Ou seja, ele está pedindo mais tempo, só isso que ele está pedindo. A única coisa que eu quero é mais tempo para poder mostrar esse ponto de vista que vocês se negam a mostrar. Olha que esperto, cara. Ele pede mais tempo para poder
usufruir desse tempo e que já lhe daria um equilíbrio. Ele quer um equilíbrio para poder argumentar e, ao mesmo tempo, ele dá todas essas indiretas. Então ele pede mais tempo, me dê mais tempo e eu vou mostrar que eu estou certo. É praticamente isso que ele está dizendo quando ele pede mais tempo. Tá, esse é o primeiro enquadramento. São 3 que ele faz aqui. Ao longo do programa eu percebi 3 situações de enquadramento. Segundo enquadramento. O segundo enquadramento, ele ainda no início, ainda nessa apresentação, em que ele fala o seguinte, olha, quando ele pede mais tempo, ele já emenda um segundo enquadramento. Ele diz assim, eu preciso de mais tempo até porque, e agora vem o segundo enquadramento, até porque nesse debate são 2 contra 1. Ou seja, ele bota o Mandetta. Aliás, não, ele diz são 3 contra 1. Ele fala, são 3 contra 1. Porque eu tenho a opinião de vocês, ou seja, vocês Globo, o Mandetta e esqueço o nome do cara do PT, Humberto Costa. E Humberto Costa. Os 3 são 3 contra 1. Então eu preciso de mais tempo. Ele reforça um pedido de mais tempo e aqui nesse segundo enquadramento, ele deixa bem claro que são 3 contra 1. A Globo, o Mandetta e Humberto Costa. Aqui ele mostra essa diferença. Então, primeiro ele fala que nunca vem uma opinião que nem a dele. Segundo, ele mostra a diferença numérica e emenda no tempo. Ou seja, não é porque ele está querendo dizer que ele está em desvantagem, que ele é um coitadinho. Não, ele só precisa de mais tempo. Me dê mais tempo que eu dou meu show. É essa mensagem que fica no inconsciente de quem está assistindo. Olha que cara, adorei isso aí. Isso aí eu disse, meu Deus, eu já estava olhando esse negócio. Massa, porque deixou na minha mente já, filha da mãe, deixou na minha mente que tu tá em desvantagem, tu vai ter que heroicamente lutar contra tudo e contra todos. Davi contra Golias. Cara, esse enquadramento é o Davi contra Golias. Se tu tá em desvantagem, contra todos, num debate, é mostrar que tu é Davi e eles são Golias. É isso que tu precisa mostrar. Sem pena. Davi contra Golias é o arquétipo do herói, o herói bíblico. A frase de hoje é essa. Vou anotar para eu não perder. Davi contra Golias. Não sei porque eu não pensei nisso antes. Surgiu agora, daqui na hora que vai surgindo as ideias. E vou te dizer, aqui na hora que eu vou falando errado também, vai surgindo as ideias. É um professor de oratória, né? Mas aí que tá, eu sou professor de oratória, mas eu ensino que as pessoas devem ser o que elas são, elas não devem ser empacotadas para falar. Tá, mas não é disso que eu tô falando. Volta, Ronaldo, volta! Então, segundo enquadramento, mostrou a superioridade numérica que existia contra ele. E ali ele disse, ó, pode vir Golias, que eu sou Davi, eu tenho uma funda na mão. Só não me deixa lutar sem minha funda. Deixa eu ter minha funda, que no caso aqui é o tempo, que eu vou mostrar para vocês que eu resolvo. Tá bom? E aí tem o terceiro enquadramento. Mas antes do terceiro enquadramento, olha só, Jaqueline me enviou uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Será que ela fez isso sem querer? Será que ela fez isso de verdade? Não sei. O terceiro enquadramento já vem, mas como temos tempo, estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Se a Jaqueline, eu adoro quando a pessoa pede para entrar, porque às vezes ela pediu sem querer. Às vezes ela entrou de verdade, não sei. Será que ela vai me xingar? Será que ela vai dizer, não, esse negócio do Osmar Terra, não sei o quê. Sei lá, vamos ver, Jaqueline. Será que eu já te conheço? Será que tu já foi minha aluna? Será que tu não me conhece? De onde você fala? De onde você é? Tchan, tchan, tchan. Recusou. Ah, Jaqueline tu apertou sem querer. Eu sabia. Cuidado com esse botãozinho de solicitar. Mas quem quiser... Ah, não, foi sem querer. Eu sabia, Jaqueline. Eu sabia. Sabia não, eu desconfiava. Mas a próxima vez entra. Vai ser legal. Aliás, fica o convite para todos. Todos que quiserem entrar nessa live, entrem. Entrem e enfrentem esse medo. E deixa comigo que eu te ajudo. Eu te faço umas perguntas aí e depois tu dá um tchauzinho e não tem problema, tá? Então, se quiser entrar, entra. Tá bom. Terceiro enquadramento.
Terceiro enquadramento, qual foi? Cara, terceiro enquadramento é o seguinte. Depois dessa apresentação, ele enquadra nessa terceira vez, depois que as perguntas começam a ser feitas. Ele, de novo, pega o gancho do tempo. Ele diz que ele precisa de mais tempo, mais uma vez. Então, ele sempre pega o gancho do tempo. O tempo é a desculpa para tudo. E ele pega o gancho do tempo para dizer assim, olha, eu vou precisar de mais tempo para responder. Por quê? E aí vem. Porque, para mim, vocês estão questionando. Enquanto que para os outros, que vocês concordam, vocês estão perguntando. Olha, que gênio! Gênio! Para mim, vocês estão questionando, enquanto para os outros, vocês estão perguntando. Então, eu preciso de mais tempo para responder. Linguagem, comunicação direta. Ele está pedindo tempo. Só. Indiretamente, ele está dizendo, para mim, as perguntas não são perguntas, são questionamentos. Qual é a diferença entre a pergunta e o questionamento? Olha que interessante isso aqui. Diferença entre pergunta e questionamento. O que vem na tua cabeça quando eu faço essa distinção? E quando Osmar Terra fez essa distinção? Ah, eu sou questionado e eles são perguntados. Qual é a diferença? Por que isso faz toda a diferença? Alguém tem alguma ideia? O grande lance da pergunta e do questionamento é que quando tu pergunta de verdade, tu tá refletindo um estado interno teu de curiosidade. Quem pergunta tem curiosidade. Criança pergunta porque ela tem curiosidade. E a gente sabe quando a criança pergunta. Ela é curiosa, ela quer saber. Exatamente, Thaís, o objetivo. Na pergunta, o objetivo é saciar a tua curiosidade. Chegar a uma verdade. Ponto. No questionamento, tu já tá, o que tu tá sentindo quando tu tá questionando não é curiosidade. Quando tu tá questionando, tu tá querendo, o teu sentimento é defensivo. Tu tá na defensiva quando tu tá questionando, sabe por quê? Porque tu tem uma ideia dentro de ti e tu quer defender aquela ideia. Então, emocionalmente, o questionamento é o de quem está já envolvido com uma ideia e quer defendê-la. Então, eu pergunto para o outro, agredindo entre aspas, tá? Não é agredindo, não quer dizer que é... Até não vou usar a palavra agredindo, mas é atacando a ideia que o outro defende. Então, no questionamento, eu já tenho um juízo de valor prévio sobre o que o outro vai responder. Eu já sei que o outro vai responder alguma coisa. Então, eu já faço uma pergunta para derrubar o outro. Tá? No questionamento, eu tenho uma atitude de ataque. Eu quero atacar o que o outro está dizendo. A motivação é atacar o outro. Já na pergunta, não tem ataque nenhum. A pergunta ela é inocente. Tal qual uma criança é inocente. Ela simplesmente quer saber. E aí que tá. O Osmar Terra, quando ele diz os outros estão sendo perguntados e eu estou sendo questionado, ele está mostrando essa atitude contra ele. E realmente, gente, se vocês forem olhar o debate, aliás, o debate ele está no YouTube. Eu tive que baixar o debate. Eu tive que assistir o debate no canal do Humberto Costa. Foi o único local que tinha o debate. Tá? Eu tive que ir lá no canal do Humberto Costa. Eu tive que assistir o canal do petista. Eu quase curti o debate no canal do petista. Quem me conhece sabe que eu nunca curtiria uma coisa do petista. Nada contra quem é, mas contra o PT em si. Tá? Então eu tive que ir lá. E vi.
Tá? Quase que eu curti, mas eu disse, não, isso aqui está no canal do Humberto Costa. Não posso curtir. Porque nossa, eu achei massa o modo como aconteceu, como se desenrolou esse debate. Então, tu vai encontrar esse debate no canal do Humberto Costa. Tá? Se tu botar no YouTube, bota assim, Mandetta e Osmar Terra e debate. E aí vai lá nos filtros do YouTube para aparecer essa semana, tu seleciona essa semana nos filtros do YouTube lá, tem um filtro lá de pesquisa. Essa semana tu seleciona e seleciona vídeo longo, que é acima de 20 minutos. Aí tu vai ver um debate de 2 horas, tá? É enorme, mas vale a pena. Tá? Tu vai ver tudo isso que eu tô te falando aqui acontecendo ali de verdade. Tá? Para quem gosta de política, baita debate. Bom, o pessoal tá rindo aqui porque eu critiquei o PT. Ah, gente, desculpa, mas quem me conhece, né, sabe que desde que mesmo quando o PT era um sucesso, eu já não gostava, tá? Então, lamento, tá? Só digo isso, lamento. Na época eu era minoria. Olha o enquadramento. Eu era minoria. Muito bem. Isso aí, Ronaldo completo, Pamela. Me ensina até como mexer no YouTube. Isso aí, claro, tem que ensinar tudo. Bom, então vamos lá. O que eu estava falando? Ah, sim. Então o que acontece? Quando o Osmar Terra diz que ele está sendo questionado e não perguntado, ele está mostrando que cada vez que os próprios comentaristas da Globo, que eram eles que faziam perguntas, os próprios comentaristas da Globo, quando se dirigiam a ele, Osmar Terra, é como se eles dissessem assim: duvido do que tu está dizendo. Eu duvido. Duvido do que tu está dizendo. Esse é o questionamento. Quando eles olhavam para o Mandetta, especialmente para o Mandetta, com o petista eles davam... Eles eram um pouquinho mais ácidos, mas com o Mandetta eram uns amor. Então, quando eles olhavam para o Mandetta, eu quero saber mais sobre o que você diz. Me conta mais sobre o que você tem a dizer sobre esse assunto. Quero saber. Mandetta, eu quero saber mais. Me conte. Aí eles disfarçavam, faziam às vezes uma cara séria. Às vezes até eles perguntavam rindo. É muito engraçado. Pena que eu não tenho como colocar imagens. Queria colocar imagens para vocês, mas olhem lá no YouTube. Quando eu fizer uma ediçãozinha desse vídeo, que eu sempre estou fazendo as ediçõezinhas, tu vai ver no meu IGTV em algum momento do futuro, tu vai ver. E eu sempre coloco nas ediçõezinhas um pedacinho do vídeo, né? Quando eu não me bloqueio. Tentei fazer isso com o filme do Freud, lá fui bloqueado. Mas aí tu vai ver, eu vou poder dizer, me dá imagens, e aí tu vai ver das imagens o que acontece na hora em que os jornalistas da Rede Globo olham pro Mandetta. É uma coisa assim, ó. Na sua opinião, qual seria a melhor atitude para essa situação da quarentena e para retomarmos ao trabalho no futuro? Essa é a pergunta para o Mandetta. Para o Osmar Terra aquela previsão que tu fez lá no raio que o parte, deu tudo errado. Como é que... Não foi assim, né? Mas a pergunta para o Osmar era assim, como que o senhor encara... teve uma no final que é maravilhosa. Vai no final, se tu não tem saco de ver o debate, vai no final, na última meia hora, e procura uma jornalista loira fazendo pergunta. Quando ela faz para o Osmar Terra. Ela traz 10 milhões de números. 10 milhões de números. Tá? Ela traz muitos cálculos. Ela diz que tu vai ver que ela vai falar que um telespectador fez um cálculo aqui e tal, não sei o que, 2 mais 2, fórmula de Bhaskara, Pitágoras, não sei mais o que, e aí os seus números estão todos errados. Como é que o senhor encara essa situação de ver os seus números todos errados? Como é que o que o senhor vai agora escolher de novos números para sustentar as suas ideias perante a opinião pública? Sabe, um questionamento, tanto de arrogância, e o Osmar Terra se sai muito bem. Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que
ele se saiu bem em termos de argumentos racionais. Eu nem tenho elementos para dar. Eu nem sei o que me posicionar por esse debate. Porque eu não entendo desse negócio. Eu não falo sobre aquilo que eu não entendo. Tá? Eu não falo. Quanto àquilo que eu não entendo, eu só tenho impressões. Volta e meia me chamam para dar opinião na rádio sobre certas coisas. Tá? Na rádio lá de Passo Fundo, especialmente a Uirapuru. E lá na rádio eles me chamam bastante e até porque eu morei muito tempo lá em Carazinho, moro ainda, né? Só uma questão agora, eu falo já no passado como se eu não morasse mais. Mas eu estou entre Porto Alegre e Carazinho, uma loucura a minha vida, mas lá, volta e meia me chamam para coisas, para falar sobre alguns assuntos. E dependendo do assunto, eu digo, gente, sobre isso eu não vou falar. Porque eu não tenho um elemento para falar. E a mesma coisa sobre isso. Professor Ronaldo, fale sobre esse negócio do lockdown, o que é melhor, lockdown, quarentena. Eu não sei. Eu nunca estudei planilha de curva desse negócio, eu não sei. Então eu não sei quem tem razão. Não sei. Sinceramente, eu não sei quem tem razão. O que eu sei é quem venceu o debate. Quem venceu o debate foi o Osmar Terra, porque ele conseguiu enquadrar todo mundo ali. Tá entendendo? E ele saiu como Davi contra Golias. Então, quando você está em minoria, seja Davi e mostre-os como Golias. Vou botar a frase da aula de hoje. Enquanto isso, pensa em fazer uma pergunta aí, dá uns coraçõezinhos, encaminha essa live para alguém. Quando você está em desvantagem, quando você, como é que é? Quando você está sozinho, num debate, mostre-os. Olha que bonito que ficou. Essa frase aqui vai ser a frase dos pensadores. Mostre, que pretensioso. Você está sozinho no debate, mostre-os como Golias. Golias. E seja Davi. É mais ou menos isso. Tá aqui. É esse o lance. Onde é que tá? Tá aqui. Quando você está sozinho no debate, mostre-os como Golias e seja Davi. Vou até fixar isso aqui, que é o lance. Esse é o lance. Agora é esse aqui que está fixado. Quando tu está sozinho no debate, mostre-os como Golias e seja Davi. Tem um jeito dessa frase ficar melhor? Sei lá, se tu tem, manda aí, que eu vou botar essa frase do jeito melhor. Mas é isso aí. Esse é o lance. Entenderam? Esse é o lance do enquadramento. Tá discutindo, agora vamos trazer para o teu contexto da vida. Cara, eu cansei de fazer isso. Porque geralmente eu era minoria nas posições que eu tinha. Quando eu era coordenador de curso, geralmente eu era do contra. Geralmente. E o que eu fazia? Eu fazia isso. Eu mostrava que eu era pro povo. Pro povo. Eu mostrava que eu estava sozinho. De uma maneira sutil. Não para que as pessoas tivessem pena de mim, e sim para que as pessoas me percebessem como alguém que está num ato heróico. Nossa, Ronaldo, está entregando o jogo, mas é assim que funciona. Comunicação é isso. Tá? Você mostra que você está num ato heróico ali, que você é o Capitão América da verdade. Tá? Você é o Capitão América, você é o sei lá quem aí. Imagina quem tu quiser. Aliás, olha só que legal. Para quem gosta de herói, né? Eu adorei Guerra Civil. Guerra Civil é o máximo. Adoro Guerra Civil. E Guerra Civil você tem... Eu adoro Guerra Civil, esse filme, porque ele mostra ele mostra herói lutando contra herói. E quando tu tem herói lutando contra herói, tu tende a ficar com o herói mais fraco, com o time mais fraco. E no Guerra Civil, eu fiquei do lado do Capitão América contra o
Homem de Ferro na época. Apesar de adorar o Homem de Ferro, eu fiquei do lado do Capitão América, gente. Porque o Homem de Ferro era rico. O Homem de Ferro, ele podia, né? O Tony Stark, ele podia estar em qualquer lugar do mundo. Ele foi atrás lá do Homem-Aranha para trazer, para conseguir ganhar dos outros. O Capitão América tava ele sozinho. Por isso que eu fui do lado do Capitão América. Fora que o Capitão América defendia a liberdade. Para quem vê esse filme vai ver isso aí. Aí, pessoas, então tá, eu tô bem louco. Eu comecei a falar de universo da Marvel. Mas tá entendendo? Por que eu tô falando do universo da Marvel? Porque é o arquétipo do herói. A jornada do herói. Todos nós adoramos essa história da jornada do herói. É por isso que a jornada do herói tá em tudo que é série, tudo que é filme. É uma estrutura básica de roteiro que está em tudo que é lugar. E a gente sempre se identifica com o herói. Olha o Frodo, olha o Frodo, olha o Frodo no Senhor dos Anéis. Ele é um cara frágil, pequenininho, e é ele que tem que carregar o anel. A gente sempre se identifica com aquele que é o mais fraco na situação. Por isso que o enquadramento, mostrando, e quando tu tá sozinho, mostrando que eles são o Golias e que tu é o Davi, funciona. Funciona e vai por mim. Funciona. Mas tu não pode te fazer de coitadinho. Tu não pode dizer, ai, poxa vida, né? Não pode reclamar e dizer, ai, poxa vida, pô, não podiam ter feito coisa mais igual. Não, tu não tem que reclamar que não foram justos. Se tu reclamou mostrando que não foram justos, e tu já olha pro desgraçado ali dizendo, esse aí eu tenho pena ou até desprezo. Te despreza, pior do que pena. Não vão ter pena, vão te desprezar. Vão dizer, tá começa choro de perdedor. Tá? Agora, se tu pega e diz assim, como disse o Osmar Terra, beleza, vai ser eu contra os outros, não tem problema nenhum, eu só quero mais tempo. Me dá mais tempo que eu taco-lhe pau. Entendeu? Esse é o lance. Olha só, a Pamela perguntou. E quando você não estava sozinho, chega para o debate por questões de puxa-saco, tu fica sozinho. Como é que é? Peraí. E quando você não estava sozinho, chega para o debate por questões de puxa-saco, tu fica sozinho. Faz o quê? Faz a mesma coisa. Na verdade, ótima pergunta. Eu faria duas coisas. Primeira, é enquadramento. Tu vai mostrar para as pessoas que, pelo jeito então, pelo que eu estou vendo, pelo jeito, essa minha opinião está me parecendo que ela é única aqui. Mas será que todo mundo aqui pensa diferente de mim? Tu enquadra mostrando que tu tá sozinha, mas ao mesmo tempo mostra, deixa um questionamento, faz uma pergunta, na verdade é um questionamento. Será que todo mundo aqui discorda de mim? E olha nos olhos daqueles que na tua frente sozinhos estavam favoráveis à tua ideia, para ver se eles vão manter aquilo para puxar o saco do chefe. Eu passei por isso. Nossa, eu passei por isso. Pamela, eu passei por isso. Eu passei por isso. Os caras queriam matar. Matar não, mas eles queriam eliminar. Eles queriam jogar para o espaço a chefe que a gente tinha. Todo mundo estava de saco cheio, ninguém aguentava e todo mundo falava comigo todos os dias. Direto. E chegou no dia. Os alunos também estavam de saco cheio. Todo mundo de saco cheio. Todo mundo de saco cheio. Eu era coordenador de curso. Todo mundo de saco cheio. Chega na hora. Na frente do órgão supremo da instituição. Todo mundo ficou com medo. Ali não foi nem para puxar o saco para tirar vantagem. Foi ainda pior. Foi por medo. Alguns para puxar o saco, mas boa parte com medo. Aquilo que falavam na minha frente não falava mais na frente dos outros. Não falava mais. Aquilo que falavam só para mim
não falaram quando era a hora do pega para capar, quando era a hora para chegar e botar o dedo na cara e dizer, não, realmente está errado o que essa pessoa faz aqui na direção dessa entidade. E eu estava ali na hora sozinho, aconteceu exatamente isso. O que eu fiz? Eu olhei nos olhos de todos, eu olhei um por um, eu disse, mas então, será que é isso? Será que só... Eu perguntei para todos, olhando nos olhos, eu perguntei, será que sou só eu que tenho essa opinião? E eu olhava, e fazia uma longa pausa, e olhava para cada um. Será que é só eu? Então quer dizer que tu não vai dizer que outras pessoas te disseram aquilo que tu pensa. Tu não precisa dizer. Acho que se tu diz, tu corre o risco de continuar sozinho e passar por mentiroso, tá inventando. Não. Eu prefiro pegar e dizer assim, olhar no olho de cada um e dizer, então eu tô sozinho, então. Então ninguém pensa que isso, e repete, procura repetir, inclusive as palavras que aquelas pessoas te disseram, reclamando desse chefe ou dessa situação. Olhando no olho dessas pessoas. Vocês vão ver. Tu vai ver que essas pessoas vão derreter. Elas vão derreter, elas vão olhar para o chão. E aí, se elas olharem para o chão, tu pega e chama o nome delas. A pessoa olhou para o chão, o Joãozinho olhou para o chão. Será? Joãozinho, tu concorda? Espreme, desgraçado, espreme para ver se ele continua concordando. E pode ser, e aí tu vai ver o sujeito desgraçado gaguejar. Tu não vai dizer o que ele disse, tu vai só perguntar na frente dos outros. E aí tu vai ver ele gaguejar. Tu vai ver ele se desmanchar. E pode ser que ele desminta aquilo que ele tinha te dito. Mas se ele fizer isso, tu já sabe que ele não presta. E aí depois tu pode confrontar ele sozinho e dizer, mas escuta, o que aconteceu, seu bosta? Vai ser maravilhoso tu fazer isso. E vai te dar uma satisfação, tu vai rir. Eu descobri que a grande maioria das pessoas que trabalhavam comigo nesse contexto a maioria, não prestava ou era um bosta. Tinha alguns que se salvavam, mas pouquíssimos. E foi assim que eu descobri. Então vale a pena. Isso me deu muita satisfação. Me deu uma alegria até. E aí tu não fica mais para baixo, tu te diverte. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Thaís quer participar. Adoro, adoro. Vamos lá, Thaís, então. Temos ainda uns minutinhos só e vai acabar. Tá? Mas em alguns minutinhos, 6 minutos, dá para tu dar o teu recado. E aí? E aí, guria? Tudo bem? Bom dia! Tudo! Bom dia! Prazer te ver. Sempre. Tu sabe que tu esclareceu uma coisa pra mim que nunca ficou claro, né, hoje. Sério? Que eu sempre entrei nos debates na defensiva, né, eu acho. Sempre. Tu é questionadora pra caramba. Pois é, Mas sabe... eu sempre na defensiva. Puta que pariu. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é o vício de quem se torna muito bom no direito. Quem é muito bom no direito fica assim. É certo. Tá? Aliás, eu entrei no direito. Eu entrei no direito, eu me interessei pelo direito por causa disso. Só depois, quando eu fui me tornar... Porque aí que tá, eu saí do direito e virei terapeuta, hipnoterapeuta. E como hipnoterapeuta, você só está interessado em perguntar, para entender a cabeça da criatura que está ali na sua frente, para tu fazer alguma coisa com ela, né, que preste para a vida dela. E pra tu ajudar. só questiona, e tu só vai usar a técnica de questionar mesmo, na verdade não é um questionamento, é uma pergunta provocativa. Né? Tu vai provocar para extrair a verdade e não para provar que tu tá certo. Às vezes, né? para ela se dar conta de algumas coisas. Exatamente. Eu só fui entender isso muito depois também. Inclusive, quando eu era professor, eu questionava os meus alunos muitas vezes, quando eles me faziam perguntas em aula, e
né? E as perguntas dos alunos às vezes eram me questionando, eu devolvia com outro questionamento. Aí ficava aquela coisa, professor de direito faz isso, direto. Mas na verdade, o professor de direito, ele, tal qual qualquer professor de verdade, como um mestre que deve ser, ele deve receber o questionamento e transformar numa pergunta, né? Devolver em forma de pergunta e admitir que ele pode estar errado. Eu só fui entender isso mesmo quando eu fui ao longo da minha carreira como professor já me transformando num terapeuta. E aí eu fui descobrindo isso e Mas aplicando que na sala de engraçado, aula. porque eu sempre pensei que eu podia estar errada, mas de qualquer forma eu sempre fui pro debate. Eu vou ganhar desse cara, eu vou dar-lhe um pau nesse cara aqui que está na minha frente. Tu sempre foi muito combativa. Verdade. E É eu que eu sempre te acho que eu admirei sempre. por isso. Tu tem uma capacidade incrível, incrível de questionar. Isso é uma delícia. É uma Muito maravilha. obrigada, tu tá sendo gentil. Não, bah. Tô. Eu era chata. Ainda sou. Mas olha, a chatice é proporcional à combatividade. Ah, Então, não tu é é. combativa, né? Então, isso é uma virtude. A questão só é utilizar na hora certa, né? Só isso. E o Porque é um Bolsonaro gato é o da quê? caminho. Combativo? Total, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse é o problema do Bolsonaro. É a virtude e o problema dele. Porque, não que eu acho que ele deve se preocupar em buscar a verdade, né? Não é isso. Mas eu acho que ele deveria questionar menos e manter um distanciamento, procurar só desmascarar. Ele deveria só desmascarar, mas sem ser irônico. Sabe? É a crítica que o Roberto Jefferson fez a ele. Ele diz que o Bolsonaro ele é muito irônico. E é aí que ele se comunica mal. Ele tinha que ser mais assertivo. É afirmar aquilo que ele defende e desmascarar, né, as pessoas que estão perguntando. Aí, até aí tá certo. Né? Sabe que E eu o acho que o Trump faz problema isso. do. Eu concordo contigo, mas eu acho que tem um outro problema ainda com o Bolsonaro, que é um problema de discurso institucional, Uhum. sabe? Porque o Bolsonaro, a gente sabe, né, Ronaldo, ele é duas pessoas, né? Ele é o chefe de governo e ele é o chefe de Estado. Enquanto chefe de Estado, ele tem que ter um discurso institucional mais moderado, mais unificador, mais pacificador. E, por outro Uhum. lado, enquanto chefe de governo, que está tentando fazer todas as reformas que ele precisa fazer nesse país e desmascarar tanta gente que precisa ser desmascarada na política, entendeu? Ele tem que ter um discurso extremamente combativo. Então é quase uma esquizofrenia. O coitado fica numa situação esquizofrênica, assim, sabe? Uhum. E aí ele não consegue, como ele ficou 20 anos lá no Legislativo, ele não consegue fazer o discurso institucional do chefe de Estado. Ele está acostumado a falar tudo que quer. E aí e ainda tem a agravante de que agora ele não tem mais imunidade, porque o presidente não tem imunidade do que Uhum. fala. Então, Uhum. assim, tipo, ele tá em maus lençóis, sabe? Com Perfeito. essa espécie. Ele precisa de um coach, vai lá treinar ele. É. Me contrata aí, tá ok? Tô aí, ó. Vamos Vamos, lá. vamos marcar o Bolsonaro aqui nessa live Isso, hoje. A boa, gente põe no boa, IGTV, vamos marcar. boa. Bolsonaro contrata o Ronaldo Bolsonaro. Tu tá precisando. Ó, não precisa me pagar nada, nada. Não tem um centavo que tu vai gastar comigo. Deixa que eu te ajudo, de boas. Em nome não é nem. Agora as pessoas vão dizer, ai, porque ele é bolsonarista. Não é, em nome do Não, Brasil. da Eu acho que ele tem divulgação. boas. Não, da Isso. divulgação. Ele tem, ele tem boas intenções, mas, né, aí ele se perde. E realmente, puxa, a gente precisa de uma estabilidade institucional, né? A gente precisa de um chefe de Estado também. A gente Precisamos, não pode precisamos. ter só isso, né? Então não pode viver uma aventura louca todos os dias, né? Não dá. Vai acabar em 20 segundos. Obrigado por me receber nesse finalzinho aí. Obrigado eu. Foi maravilhoso como sempre. Apareça toda hora. E vamos fazer outra Obrigada. live outra hora. Isso aí, vamos lá. Ok. Tchau. Valeu, Thaís. Obrigado, pessoas, pela audiência.
Se tu curtiu, marca o Bolsonaro aí, encaminha esse aviãozinho pro Bolsonaro para ele me contratar. Tá bom? Tchau, pessoas.